Minha live! Sejam bem-vindos aí para mais uma live aqui no Que Aprendi na Engenharia, né? Hoje a gente vai falar sobre liderança. Vou falar um pouquinho sobre os princípios que guiam a minha liderança. Então chega mais, pega papel e caneta. Vocês vão ver que é um bate-papo rápido, direto ao ponto, sem enrolação. Mas para quem quer ser um líder de coração, assim, né? Impactar, deixar um legado para as pessoas, eu te convido a estar comigo aqui nesses 15 a 20 minutos. Vocês vão ver que é um papo bem direto ao ponto. Beleza? Cheguem mais, cheguem mais. Hoje a gente vai falar sobre liderança. Eu separei alguns princípios que me guiam e algumas reflexões que eu acho importantes, coisas que eu gostaria de ter ouvido antes mesmo de começar a minha trajetória na indústria. Fico feliz aí de poder compartilhar isso com vocês, beleza? Vocês vão ver que não é uma live para ser longa, 15 a 20 minutos rapidinho, mas é mesmo só para deixar essa mensagem, né? Esses dias aqui na nossa caixinha do Instagram me perguntaram, né, sobre qual era a minha trajetória com liderança e qual a principal lição. E eu vou começar a trazer, uma vez por semana, alguma pergunta que se destaca, que eu acho interessante da gente aprofundar um pouco mais, para um bate-papo rápido, né? Então, sem enrolação, quero falar com vocês sobre liderança. E aí, a pessoa trouxe essa pergunta, achei legal, eu falei, vou falar um pouquinho sobre os princípios que me guiam. E aí, quando eu comecei a fazer o script, eu fiz um textinho, tipo, 5 linhas, mas é um parágrafo, né? Mas que eu queria começar esse momento falando sobre isso. O que eu escrevi foi o seguinte. A primeira reflexão, né, quando eu tava pensando sobre liderança, sobre os princípios que me guiam. Minha trajetória como líder não começou quando eu passei a liderar times na indústria, né? Até ano passado eu liderava um time aí com mais de 55 pessoas. Esse ano eu tô liderando um time com mais de 80. Mas minha trajetória como líder não começou aí. Minha trajetória como líder começou quando eu nem sabia o que era liderança. Começou com meu autoconhecimento. Você não precisa ter um cargo ou uma multidão atrás para ser líder. Você não precisa ter um cargo de gerente, de diretor, ou uma multidão atrás de você para que você seja líder. Por quê? Porque liderança começa de dentro. Liderança começa por você. Então, eu não me tornei líder quando eu recebi, Ana, aqui, você vai ser engenheira dessa área que tem X pessoas. Não. Eu me tornei líder antes disso. Eu me tornei líder quando eu comecei a olhar para dentro e quando eu comecei a focar no meu autoconhecimento. E aí eu trouxe 5 princípios que guiam a minha liderança, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E no final eu vou indicar 3 livros, que é aquele livro que eu sempre que posso, eu volto, eu estudo, porque para mim fala muito bem sobre o que eu acredito ser liderança. E aí eu vou compartilhar meus princípios, também trazendo algumas experiências que eu passei, alguns feedbacks que eu recebi. E uma coisa que eu sempre fico refletindo, né? O Que Aprendi na Engenharia, a gente protagonizou falar sobre soft skills para engenheiros, né? Quando a gente começa o nosso blog lá em 2016, nós somos pioneiros nisso. Hoje a gente vê muita gente falando de soft skills para engenheiros, mas quem começou falando sobre essa engenharia além dos cálculos fomos nós. E uma coisa me chama a atenção, tem muita gente falando disso, tem muita gente falando sobre liderança, isso me chama muita atenção. Muita gente falando de soft skill de liderança, mas quando a gente vai na prática, no nosso dia a dia, a gente ainda olha ao redor e vê pessoas, vê engenheiros que não focam no além dos cálculos, não focam no autoconhecimento e lá na frente são demitidos. A gente ainda vê engenheiros e pessoas, na verdade, né, liderando outras e ainda cometendo algum impacto que traz marcas não tão positivas, né? Então a gente realmente precisa falar sobre liderança, a gente precisa falar sobre autoconhecimento, soft skills e por aí vai, né? Então, o primeiro princípio que me guia, oi Emily, o primeiro princípio que me guia na minha liderança é o meu autoconhecimento. O que Ana tem por dentro se revela no meu dia a dia, se revela nas minhas ações, se revela no meu ouvir, se revela no meu falar, se revela nas minhas interações com as pessoas. Então, liderança não é sobre ter um carro. Liderança
é sobre o que tá aí dentro, é sobre você, né? Começa por você, né? A Isa tá aqui, essa semana a gente gravou um podcast falando sobre processos seletivos, né? Siga aí os pontos de aprovação. E uma coisa que a gente bateu muito na tecla foi disso, do autoconhecimento. Muitas das vezes a gente acha que essa é uma palavra negligenciada ou banalizada, na verdade. Mas se eu pudesse dar uma dica, é aquele clichê que você precisa prestar atenção. Porque tem muita gente que não olha pra dentro. E o que nós somos como os líderes revela o que tá por dentro. Então, se eu não olho pra dentro, se eu não enxergo meus pontos fortes, e se eu também não percebo, talvez, pontos cegos, se eu também não estou disposto a ouvir, a refletir sobre o feedback que está sendo dado, ou até perceber padrões que eu tenho que podem impactar na vida do outro, isso tem um impacto muito grande, que pode não ser tão positivo, né? Então, o primeiro princípio é o autoconhecimento. Não existe liderança sem começar por você. Liderança de si. A liderança de si é o que te torna líder, não é um cargo. É você, é a sua essência que te torna líder, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço que não precisaram ter nenhum cargo, mas eu olho e digo assim, você é um líder. Porque você inspira, você influencia as pessoas para um resultado, né? Você tá sempre ali ciente e autoconsciente das coisas que te movem e do que tá dentro e dos padrões, enfim. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Autoconhecimento é a base da liderança. E aí, um segundo ponto que me chama muito é entender que liderança é sobre termos interesse genuíno pelas pessoas. Eu vou compartilhar algo que eu estava refletindo esses dias. Aos 19 anos, eu fui diretora da empresa Júnior de Engenharia Química da UFBA, Prisma. E hoje os meus melhores amigos são inclusive as pessoas que eu fui diretora executiva junto, né? A gente tinha essa diretoria executiva e a galera chamava a gente de Dexlove. A gente recebeu esse título de Dexlove exatamente porque, vocês são muito amorzinho e tal. Também a gente era muito unido. E aí esses dias eu tava refletindo, né? Onde eu trabalho, a gente aprendeu sobre o conceito de liderança humanizada, que é o ser humano é o centro. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, lá com os 19 anos eu já ouvi falar de liderança humanizada, eu vivi uma liderança humanizada. Eu fui uma liderança humanizada, eu só não sabia que era liderança humanizada, né? Mas quando você chega lá, e aí desça, e olha pra dentro, né? E é importante, né? Como eu tô falando, liderança não é sobre um cargo, não é sobre você liderar uma multidão e tal, é sobre o que tá aí dentro, começa de dentro, começa por você. E aí você se interessa genuinamente pelas pessoas, aí começa, porque assim, não adianta eu chegar aqui e dizer assim, você vai fazer assim, assim, assado pra ser um bom líder. Não é assim que funciona. Liderança é sobre se interessar genuinamente pelas pessoas, entender como cada pessoa funciona e construir interações e delegar atividades e promover experiências que movam aquela pessoa a uma visão, a um propósito, a um objetivo. Então você precisa ter um interesse genuíno para entender realmente como é que as pessoas funcionam. E é desde o individual ao coletivo. Então uma coisa muito interessante. Eu estava até ano passado em um time que tinha um perfil. E aí quando eu migrei de área, né, esse ano, é um outro time, são novas pessoas. Vocês acham que eu fiz assim na outra área e vai ser exatamente igual nessa? Não. Eu tenho meus princípios e o básico é esse, eu preciso entender que time é esse, eu preciso entender quem são as pessoas que compõem esse time, eu preciso estar atento a esse time, olhar por esse time com um olhar de, quem são essas pessoas, como é que eu posso ajudá-las, como é que eu posso contribuir aqui. Não é pegar o passo a passo que eu fiz no outro time e jogar aqui. E realmente hoje eu tenho desenvolvido novas estratégias exatamente porque são pessoas diferentes e eu fui entendendo isso, como é que esse time funciona, né? Então, olhar pra dentro é o primeiro passo. O segundo é você ter o interesse genuíno pelas pessoas. E aí isso casa exatamente com o que a gente sempre tá falando aqui. Deduz a fórmula de cada pessoa. Quando a gente pensa na fórmula de Bhaskara, que o nosso professor lá de matemática pedia, a fórmula de Bhaskara. Deduz a fórmula de Bhaskara. Aí você ia lá de uma fórmula imensa, de uma equação imensa, até chegar naquela carinha de Bhaskara. Então quando você olha pra Ana, Andressa, Maria, quem seja, você só vê uma foto. Tem que ter um interesse genuíno de conversar, de conhecer as pessoas para saber exatamente quem é a Andressa, quem é a Maria, quem é a Ana e por aí vai, né? Então, autoconhecimento
focar no seu autoconhecimento, te espero na Explorer, né? Ter interesse genuíno pelas pessoas. E isso, inclusive, até trouxe aqui um exemplo, como eu falei, eu vou trazer exemplos da minha prática. Ano passado, em 2020, eu recebi um prêmio, o Valuable Young Leaders. Dentre mais de 900 jovens de todo o Brasil, eu estive entre os 30 finalistas. E assim, foi um reconhecimento muito importante para mim. Valorizo muito hoje estar nesta comunidade, aprendo muito. Mas eu costumo dizer que o meu prêmio Valuable Young Leaders não foi esse. O maior prêmio de liderança eu um ano antes. Lá em 2019, eu trabalhava com uma pessoa que era uma pessoa rejeitada. Assim, pense num super potencial. Mas as pessoas construíram alguns estereótipos, algumas coisas e colocaram ele, tipo assim, não deduziu a fórmula dele e colocaram numa posição que, poxa, ele poderia agregar muito mais. E aí, seguindo esse princípio de interesse genuíno pelas pessoas, eu comecei a interagir mais e a gente foi entendendo como é que ele funcionava, quais eram os pontos fortes. E aí, aí eu consegui construir com ele um caminho diferente e isso trouxe muitos resultados para o nosso time, para a nossa área. E aí, em 2010, eu sempre brincava, velho, fala comigo lá no WhatsApp, não sei o que tal, não sei o que, pá. E aí, um dia desse, em 2019, ele apareceu com um celular e ele disse, eu tenho agora um celular, um WhatsApp, só para falar com você e com minha esposa, né? Eu sempre falava, me manda tal foto, me manda tal coisa, ele não tinha, né? E aí, no dia que ele ganhou esse celular, né, que ele recebeu o celular, a primeira mensagem que ele mandou foi o seguinte, alô, Aninha, baby, algo assim, quem fala aqui é fulano de tal, quero te agradecer, você despertou o dragão que há em mim. E ainda botou assim, te amo. E isso pra mim foi muito forte, porque foi exatamente por isso, pelo interesse genuíno nele, eu entendi quem era ele, e eu entendi as fortalezas dele, e eu percebi inclusive que ele estava sendo subutilizado. E a gente direcionou ele para isso. E é uma pessoa que só cresce. Então, isso para mim é um prêmio. Não é nem o certificado do Young Leaders. Esse prêmio é muito maior, porque acho que liderança é muito mais do que bater a meta de produção ou reduzir o refúgio. É exatamente isso. É tipo, ver a pessoa nessa constante evolução. De olhar para mim e dizer, pô, eu era um diamante a ser lapidado, você tá me ajudando a lapidar, né? Então, isso é o que faz muito sentido para mim. O terceiro ponto que eu cada vez mais tenho aprendido é sobre ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Eu passei por uma experiência dessa na empresa Júnior. Uma pessoa chegou trainee, tinha alguns dias. Ana, porque aí o nosso ar-condicionado estava quebrado. Ana, porque a gente não pede para a Escola Politécnica da UFBA um ar-condicionado? Aí eu, porra, beleza. Aí eu ouvi, né? Ouvi essa pessoa, a gente escreveu uma carta e tal, a gente conseguiu. O ar-condicionado, inclusive, tá lá até hoje. E há um mês mais ou menos eu recebi um feedback nessa nova área que eu tô, que me marcou muito também. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Ana, eu tô impressionado, velho. Tipo, já trabalhei com alguns outros engenheiros aqui, mas você é a primeira pessoa que ouve a gente, que anota na sua agenda, aí vai lá, corre atrás disso e ainda dá um feedback, né? Então, tipo assim, ele tava me agradecendo por isso. Exatamente porque, como eu sempre falo, eu não sou especialista de processos nenhum. Quem são os especialistas daquele processo é a galera que tá lá colocando a mão na massa no dia a dia, fazendo junto. Eles que são especialistas. Eu, como engenheira, eu, como líder, tenho só uma função: promover a melhor experiência para eles. Então, isso aí vai desde de ouvi-los a também fazer as coisas acontecerem, a trazer recursos. E eu sempre falo uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com TPM, com Lean Manufacturing e tudo mais, porque essas metodologias têm como base as pessoas. O respeito pelas pessoas. Então, quando eu vou lá, faço uma melhoria. Poxa, uma pessoa que está toda hora se movimentando e eu construo formas, esse material está perto dela e reduzindo esse desperdício, eliminando esse desperdício, essa perda. Quando eu vou lá, faço o TPM tão bem e aí minha máquina ela para de ficar toda hora quebrando, atrapalhando o operador, o trabalho dele, né? Eu estou respeitando as pessoas. Então, isso pra mim é a base, respeito pelas pessoas. E o respeito vem por ouvi-las, por ouvir o que tá bom, o que precisa ser melhorado. Olá, bom dia, o que precisa ser melhorado e por aí vai. Então, foque no seu autoconhecimento, isso não é clichê. E, inclusive, lá no Explore a gente dá um foco grande nisso. Então, nas nossas mentorias coletivas, na trilha de talentos, tem muito disso.
Tenha interesse genuíno pelas pessoas, né? Deduza a forma de cada pessoa. Lembre desse feedback do dragão. Ouça as pessoas. Cara, quando você dá atenção assim, às pessoas, isso é uma coisa, até eu já fiz, né? Eu já falo, eu sou a mulher do post-it. Quem trabalha comigo sempre me vê com post-it, porque cada post-it ali tem demandas. Imagine, você vai lá trabalhando com 50, 80 pessoas. Toda hora chega um input. E eu faço questão sempre de anotar. E eu posso demorar um dia, 10 dias, um mês. Mas sempre as demandas que chegaram a mim, eu vou dar um retorno. Eu faço questão de dar essa atenção exatamente porque se eu tô ali para promover a melhor experiência, perpassa também por ouvir e dar o retorno, né? Pela comunicação. Quarto ponto é confiar da autonomia, né? Pra mim não existe nenhuma relação de time, de trabalho em equipe e de liderança, né? Sem confiança. Se eu não posso confiar na pessoa, ou eu tô com alguma coisa, ou a pessoa tá com alguma coisa, a gente precisa resolver, né? Mas a partir do momento que eu entendo que aquela pessoa tem um fit cultural, ela compartilha os valores que eu também compartilho, e por isso a gente está na mesma empresa, é confiança, né? Da autonomia. Uma das coisas que eu sempre falo, já passei por experiências onde, e dentro da indústria mesmo, onde a premissa básica era que a pessoa ia estar fazendo aquilo por má intenção, tal. E aí eu falava, cara, eu sempre falo isso, é sobre a pessoa, não é sobre você. É sobre, tipo, eu já passei por situações, gente. Eu já passei por situações de eu ter que eu levar uma situação de uma pessoa, lutar por uma situação em específico, e lá na frente essa pessoa fazer uma rasteira, né? Eu era líder, e aí, algum arrependimento, Ana? Não. É dela, não é meu. Faria isso novamente. E todo mundo que aparecer com vou fazer de novo. Porque a minha essência é ajudar. A minha essência é buscar a melhor solução. É tentar ao máximo defender aquilo. E então a confiança é a base da liderança. Se você não confia, você vai ter problema. Porque o que acontece? Se você não confia, você não dá autonomia da pessoa executar ou da pessoa fazer algo, etc. E quando você tem time sem autonomia, tem um problema, porque imagina aí todo mundo chega um momento que as pessoas se eu não sou ouvida, para que eu vou falar? Se não confia em mim, para que eu vou fazer? Então começa a criar um desamparo aprendido. Então confiança é a base de tudo. Se eu não confio em alguém, eu tenho que conversar com ela, porque a gente tem que se confiar. Então a premissa básica de qualquer pessoa que esteja, se a pessoa está no meu time, eu confio. Se a pessoa está no meu time, eu confio. Aí com o tempo a gente aprende. Mas se a premissa básica for de que a pessoa está com maldade, que você não vai ser bem sucedido. Já vou logo dizer isso. Porque por mais que você ache que isso está escondidinho na sua cabeça, não tá. Isso acaba sendo projetado nas relações, no dia a dia. E aí as pessoas sentem e isso gera desconforto e etc e tal. Então, foque no autoconhecimento, deduza a fórmula de cada pessoa, né? Tem interesse genuíno pelas pessoas, ouça as pessoas, confie em autonomia. E um princípio que resume tudo, eu li no livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é aquele também conhecido pelo Comece pelo Porquê. E ele escreveu uma frase nesse livro que eu hoje falo por onde eu vou. Líderes não são responsáveis por resultados. Líderes não são responsáveis por resultados. Líderes não são responsáveis pelo refúgio. Líderes não são responsáveis pela produção. Líderes não são responsáveis por qualquer indicador que você tiver. Pelo faturamento da empresa, nada. Líderes são responsáveis pelas pessoas que geram resultados. Então existem pessoas que estão lá no dia a dia e que estão produzindo mais ou menos, que estão cuidando mais do refúgio ou menos, que estão faturando mais ou menos, e qualquer indicador. Então os líderes são responsáveis por estas pessoas. E aí, a partir do impacto e do que você promove a essas pessoas, o faturamento aumenta ou não, o refúgio abaixa ou não, a produção é atingida ou não, e
etc e tal. Então, líderes não são responsáveis por resultados. Líderes são responsáveis pelas pessoas que geram resultados. A gente tem que sempre ter muito esse cuidado de, tipo assim, ok, tô ali no calor das coisas, fazendo muitas coisas, mas eu também tenho que olhar para as pessoas que estão comigo. E aí isso perpassa por se interessar genuinamente por elas, marcar um almoço, trocar uma ideia, né, deduzir a forma de cada um. Como é que fulano funciona? Perpassa por ouvir as pessoas. Não existe sugestão idiota e tal, tem que ouvir. Você pode até dar um contraponto e tal, mas eu sempre falo, porra, vai... se a gente pode testar, se não vai prejudicar, se não vai, sabe, calcular o risco, vamos testar. Confie, dê autonomia e sempre lembre que você é muito mais responsável do que os indicadores. Você é responsável pelas pessoas que geram os indicadores. Não vai, gente, entenda uma coisa. Esses dias eu recebi uma pessoa que começou a trabalhar na indústria em uma empresa. Aí ela me mandou um áudio. Ela falou, algo me chamou a atenção. Lá é assim, se um operador errar mais de uma vez, ele é demitido e tal. Tipo, aí a pessoa tá trazendo uma notação meio que positiva, é isso. Aí eu respondi a ela, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se isso funciona, mas se funcionar, não sei o quão sustentável é. Gente, não adianta você ter um time que momentaneamente, porque isso não vai ser a longo prazo, tá? Momentaneamente baixa uma meta de produção, reduz refúgio, gera o faturamento, o que é que seja. Mas está esgotado mentalmente, mas está sem saúde, mas a família está super insatisfeita com o humor que ele chega em casa, cansado, exausto. Não vai adiantar. Então é um ganho que não é sustentável, que não vai ser a longo prazo. Exatamente porque, como líderes, a gente tem que se preocupar com estas pessoas, delas chegarem bem em casa, felizes, delas terem a melhor experiência. Então a gente vai fazer projetos de melhoria exatamente para que elas possam ter uma melhor experiência aqui, mais conforto, mais leveza. Eu sempre falo isso, velho, a gente tem que ter leveza aqui, mais leveza, tudo mais. Porque aí quando isso você promove esse ambiente, leveza e tudo mais, os resultados eles vão vir, eu tenho certeza disso. Comunicando por quê, por aí vai. Então esses são os princípios que guiam a liderança. E como eu disse, vou deixar aqui 3 indicações de livros. Dar e Receber. Dar e Receber foi um livro que eu li em 2020. Melhor livro que eu li no ano. Tá emprestado. Eu vou reler. Muito bom, porque ele fala exatamente sobre como você tem que ser uma pessoa, não é ser só dar, é ser uma pessoa alterista, né? É você dar e pensar em si também, mas é muito mais sobre dar. A vida é sobre dar, é sobre compartilhar, e liderança é sobre isso. O Jogo Infinito, do Simon Sinek, a gente ouve falar muito do Comece Pelo Porquê, eu ainda não li, mas eu li o Jogo Infinito, e pra mim é muito bacana, porque você começa a entender que, tipo assim, o jogo é infinito. E o que é um jogo infinito? É quando você tá lá, mas você deixa um legado infinito, né? E como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu tinha um certo preconceito com esse livro, achava um título sensacionalista, mas é importante demais a gente entender, porque ele fala muito sobre como o ser humano funciona e principalmente sobre essa coisa de você deduzir a fórmula de cada pessoa. Então é isso, galera. Eu queria terminar essa live lendo a estrofe que eu comecei. No momento que eu fazer o script desse bate-papo, que eu disse a vocês que é direto ao ponto, até extrapolei aqui que minha meta é 15 a 20 minutos, né? Mas vamos fechar aqui com essa reflexão que eu fiz quando eu estava escrevendo o meu script, né? Minha trajetória como líder não começou quando eu passei a liderar times na indústria. Até ano passado eu liderava um time de mais de 50 pessoas, esse ano de quase 70, mas minha trajetória como líder não começou aí. Minha trajetória como líder iniciou quando eu nem sabia o que era liderança. Como assim, Ana? Minha trajetória como líder começou com o meu autoconhecimento. Você não precisa ter um cargo, você não precisa ser engenheiro de uma área com mais de 50 pessoas, com quase 80 pessoas, ou um cargo, ou uma multidão atrás de você para você ser líder. Não. Liderança começa de dentro, começa por você. Então, se quer ser um bom líder, isso perpassa muito por você entender o que tá aí. O que a gente vai acertar, a gente também vai errar. Eu compartilho muito, né? Eu tenho compartilhado muito lá no LinkedIn. E recentemente eu compartilhei um dos primeiros erros que eu tive como líder. E tá tudo bem, isso são aprendizados, né? Então a gente acerta, a gente erra, mas a gente sempre tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros e de aprender com eles.
né? Então é isso aí. Comece com o seu autoconhecimento. E, como eu falei, né? A ideia é, nas próximas semanas, a gente está trazendo aí uma pergunta da caixinha aí dos stories do Instagram e aprofundar um pouco mais. É isso aí, galera. Tenha um excelente final de semana. Espero vocês amanhã no nosso aulão Vou Além. Então se inscreva. O link tá nos stories. A gente vai falar sobre as regras de ouro do Bob Bauman, treinador do Michael Phelps. E vocês vão ver como é que o treino do Michael Phelps pode te ajudar a se destacar na sua carreira. Beleza? É isso aí, galera. Vamos além. Até mais.